Me dá a foto agora do Matheus, um rapaz de 32 anos que confessou para a polícia que assassinou a própria mãe, a professora Soraya Tatiane. Esse rapaz, ele apareceu no velório e começou a chorar. Eu tenho uma reportagem com outros detalhes que não tinham sido contados ainda. Tem a imagem do velório? Ele sempre se disse apaixonado pela mãe, mas está lá no velório, chorando, sendo consolado por familiares, como se ele realmente estivesse completamente entristecido. Só que a polícia descobriu que, na verdade, foi o próprio filho que tirou a vida da mãe. Sabe por quê? Porque eles estavam discutindo. A mãe estava tentando falar para o filho: rapaz, você tem que começar a virar homem. Para com esse negócio de vício no tigrinho. Você já perdeu todo o seu dinheiro apostando em jogos online. Eu já falei para você parar com isso. Agora você quer que eu dê o meu dinheiro para você? E eles começam a discutir. Como um viciado que, às vezes, ele fica transtornado, como um viciado precisando do que ele quer, ele começa a apertar o coração da mãe, ele entra numa paranoia. Esse é o relato que ele deu para a polícia. E quando ele percebe, a mãe já não respirava mais. Ele joga o corpo da mãe embaixo de um viaduto e depois volta para a família para tentar contar a história dele, que foi desmascarada pela polícia. Detalhes agora, põe na tela. A professora de História Soraya Tatiana Bonfim desapareceu no dia 18 de julho. Era uma sexta-feira. No dia seguinte, Matheus, que estava viajando para a Serra do Cipó, alertou vizinhos e a família sobre a falta de contato com a mãe. Ele alega que entrou em contato com a mãe e que não conseguiu falar com ela, pediu uma tia para ir até a casa para ver se a mãe estava lá. A tia informou que não estava, ele pediu para que alguém arrombasse, ele voltou teoricamente preocupado. O corpo da professora foi encontrado 2 dias depois, debaixo de uma ponte. Passada quase uma semana, a polícia reuniu provas suficientes da culpa de Matheus e realizou a prisão. Essa viagem à Serra do Cipó ocorreu após todos os fatos. Os fatos aconteceram antes disso. E eles se levantaram e um foi ali, em direção ao outro, ele acabou realizando o enforcamento. Saiu de casa com o carro da mãe, foi até o local dos fatos, deixou o corpo da mãe e depois voltou para sua residência. A forma como o assassinato aconteceu ainda vai ser apontada na perícia. Mas para os investigadores, Matheus já contou qual seria a motivação do crime. Não havia nenhum registro criminal de desentendimento anterior. Entretanto, nas suas declarações, ele informa que haviam ali apenas umas discussões verbais em decorrência justamente dessas questões financeiras. Ele informa que seriam aí dívidas que ele contraiu por meio de empréstimos com bancos e jogos de apostas online. Antes do encontro com a juíza, o investigado pela morte da própria mãe teve uma conversa rápida com os advogados dele. Nós conversamos muito pouco, somente orientamos em relação a como seria a audiência, e o que ele nos reportou é que ele sofreu diversas ameaças de morte. A defesa levou a reclamação de Matheus para a juíza. Segundo os advogados, o homem de 32 anos está sozinho em uma cela. Mas mesmo assim, eles temem pela segurança do cliente, devido à repercussão do caso e de uma suposta superlotação na unidade prisional. Por esse motivo que nós pedimos a imediata transferência dele de lá. A gente sabe que existe uma comoção pública em relação a esse crime. Nós sentimos muito pelo que ocorreu. Após avaliar o processo, a juíza converteu a prisão temporária em preventiva, ou seja, Matheus vai continuar preso. E agora, a cada 90 dias, o Poder Judiciário deverá avaliar se a detenção continua ou não. Nesta fase, o juiz ainda não analisa se o investigado é culpado. A prisão preventiva é usada em casos graves, quando o suspeito representa risco à sociedade ou à investigação. E ela só pode ser aplicada quando há indício suficiente de quem cometeu o crime. Neste caso, Matheus confessou ter matado a professora Soraya Tatiana Bonfim, então com 56 anos. É como se ele tivesse com uma abstinência. A pessoa, quando ela usa drogas, ela é viciada nisso, e ela não tem a droga, ela começa a tremer, começa a fazer besteira. E os advogados disseram: olha, ele matou porque estava com abstinência. Ah, gente, aqui, ó. O cara que aperta o pescoço da mãe até a morte porque ele queria o dinheiro dela para jogar na internet. O que é isso? Não existe explicação. Vamos direto para Minas Gerais, onde aconteceu esse caso. A Shirley Barroso tem mais detalhes. Você está aí na delegacia. E aí, Shirley, o que mais se descobriu? Boa tarde para você. Ei, Passaia, muito boa tarde para você, o pessoal do Balanço Geral que nos acompanha.
passar e a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito, tá? A polícia ainda aguarda laudos, principalmente o laudo de necropsia, que vai apontar a causa da morte. O Matheus já indicou à polícia que deu um mata-leão na mãe, que ela acabou desfalecendo e que aí não teve jeito. Ela acabou morrendo e desovou o corpo da mãe no caminho para o local onde ele se encontrou com alguns amigos, divertiu, enfim. A polícia precisa desse laudo para concluir o inquérito. A doutora Ana Paula Oliveira é que vai falar com a gente, estava à frente das investigações e desde o início a polícia já sabia que o Matheus seria o responsável pela morte da mãe. A polícia só não podia falar, mas a história dele não batia, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Sim, desde o início ali havia algumas contradições nas versões que eram apresentadas por ele em relação ao desaparecimento e ao falecimento da mãe. E isso já apontava ali uma luz, né, para a equipe de investigação. Entretanto, todas as hipóteses possíveis para este crime foram analisadas até o momento em que as investigações de fato conduziram para o investigado e para a sua prisão posteriormente. Começando pelo fato de que ele viajou, deixou a mãe sozinha em casa e ele se apavorou muito rápido com o fato de ligar e ela não atender, chamar o chaveiro, pedir alguém para bater na porta. Ele se desesperou muito rápido, isso chamou a atenção da polícia, né? Sim, diversas questões que ele constou ali no boletim de ocorrência do desaparecimento, detalhes que ele apresentou que geralmente não são muito comuns, chamaram sim um pouco a atenção da equipe de investigação, que diligenciou logo nos 3 dias seguintes, 4 dias seguintes, através de inúmeras questões investigativas, testemunhas, câmeras e tudo que havia ali para a gente corroborar toda essa suspeição. Um outro detalhe que chamou muita atenção dos investigadores é o fato de que quando o corpo dela foi encontrado, tinha um lençol tampando aquele corpo. Ninguém mata uma pessoa, joga por cima de um viaduto e se preocupa em tampar o corpo, né? Isso chamou atenção porque demonstra um afeto pela pessoa, né? Sim, não é algo muito comum. Na maioria dos crimes aí que investigamos, a pessoa se encontra ali no céu aberto mesmo, sem nada que tampe o corpo, nem tem essa preocupação. E essa questão do corpo estar tampado com um lençol, com uma possível pedra ali segurando, chamou também a atenção. Depois que esse corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, a polícia já trabalhava com essa hipótese de ser o filho, mas não podia falar, é claro. A polícia se preocupou muito em correr atrás e pedir a prisão temporária, porque isso poderia atrapalhar o fato de ser alguém tão próximo da vítima. Sim, após todas as diligências investigativas que conduziam aí para ele como principal suspeito, foi solicitada a prisão temporária junto ao Poder Judiciário, já que ele tem esse contato próximo com a família e poderia dificultar aí toda a trama investigativa, toda a coleta de prova que se fez necessária. A senhora esperava que ele confessasse tão rápido, exatamente no momento em que ele recebe a notícia de que estava preso? Então, tinha essa possibilidade, sim, não sabíamos como ele reagiria, mas diante de tudo aquilo que foi coletado como prova, né, e foi repassado para ele ali, ele vislumbrou a necessidade de confessar e optou por essa confissão. A polícia desconfiava do motivo? Acreditava que podia ser algo premeditado ou acredita na versão dele de que foi algo ali no momento de raiva? A polícia obteve a informação de que teve ali uma conta bancária dela bloqueada no dia do desaparecimento dela, pouco tempo antes desse desaparecimento acontecer. Então já havia ali uma suspeição de que isso poderia ter sido o estopim para a briga dos dois e que essa briga poderia ter ocorrido logo em seguida e ocasionado posteriormente a agressão e morte. Já estava usando as contas dela para jogos online? Ele não informa com relação ao uso das contas, a gente já vai solicitar todos os dados aos bancos respectivos, entretanto ele afirma que teria utilizado o cartão de crédito. Ele teria simulado alguma violência sexual para desviar a investigação ou não? Não, não há nada que indique isso, essa simulação por parte dele e os exames até então apontados não apontam nenhum tipo de violência sexual. Falta pouco para a polícia concluir, somente aguardando esses laudos mesmo? Sim, estamos aguardando, né, o término dos laudos periciais e algumas outras diligências que vão se suceder, como oitivas de testemunhas, que tiveram que ser postergadas em razão dessa proximidade do investigado com as pessoas mais próximas. Delegada, essa autoria surpreendeu a família ou alguém da família também sabia? Acredito que tenha surpreendido sim, já que em suas declarações o investigado informa que não contou para ninguém o que teria feito.
Ok, muito obrigada, doutora Ana Paula Oliveira, que está à frente das investigações. Portanto, Passaia está aí. Um crime que surpreendeu a todos, inclusive o próprio advogado que foi contratado pela família, até poucas horas antes da prisão do Matteu. Ele esteve aqui na delegacia para ter acesso ao inquérito e no momento em que Matteu é preso, todos foram surpreendidos, ninguém sabia, porque ele acreditava que nada seria descoberto. Mas no momento em que a polícia chega e diz, você está preso por ter matado a sua mãe, ele falou, aconteceu, eu perdi a mão, acabei matando, tentei desovar o corpo, jogar o corpo ali, até tive um cuidado com o corpo da minha mãe, mas não deu, né? Os jogos falaram mais alto, as apostas falaram mais alto, eu perdi a mão com a minha mãe. E olha que ele ainda chegou a fazer uma postagem nas redes sociais, lamentando a morte da mãe, mas em momento algum ele escreveu algo de revolta, indignado de terem matado a mãe daquela maneira, nada. Ele só lamentou o fato da mãe ter partido, mas revolta da maneira como ela foi morta, nada. Claro que isso também chamou a atenção dos investigadores, né? Ô, Shirley, me diz uma coisa, você conversou com algum familiar? Como é que os familiares receberam isso? Se é que você conseguiu conversar com o irmão, tia, sei lá, os parentes desse rapaz? Estavam todos muito assustados, tá? Até o momento em que ele foi preso, ninguém cogitava a possibilidade dele ter feito algo com a mãe. Ninguém queria nem pensar nesta possibilidade, tá? Eles acreditavam que podia ser alguém que fez uma maldade, alguém que queria roubá-la, fazer alguma maldade com ela, fazer algo com ela, mas ninguém sonhava com a possibilidade dele ter feito alguma coisa com ela. Depois que o Matteu foi preso e principalmente depois que ele confessou, ficaram todos muito assustados, principalmente o pai dele, porque eles nem imaginavam, nem sonhavam com a possibilidade dele ter feito algo com a mãe, porque isso não passava pela mente deles, porque eles não tinham um relacionamento. Deixa eu perguntar, doutora Ana Paula, alguém da família chegou a falar de que eles tinham um relacionamento assim, de briga, uma possibilidade de terem brigado? Nada, né? Surpreendeu a todos, doutora. Não, nas entrevistas não teve ninguém da família muito próximo que chegou a falar essa questão. O que a gente teve foram um amigo ou outro ali que, de forma reservada, falou que ele estava começando a apresentar um pouco um comportamento hostil, mas nada muito violento, aparentemente. Ninguém falou, talvez, pode ser o filho. Nada. Não, os familiares, em momento algum, cogitaram essa possibilidade. É isso, Passaia, ninguém nem sonhava, surpreendeu a todos este fato do Matheus ter se revoltado, ter perdido a mãe. Ele fala que perdeu a mão, né? Mas dele ter sido violento com a mãe, porque a conta dela foi bloqueada, ele estava usando o cartão dela para fazer as apostas online, ter se revoltado ali e num ato violento, ter matado a mãe. Ninguém nem sonhava com essa possibilidade. Pois é, e colabora, viu, Shirley, com o que a gente fala aqui sempre, o quanto esses jogos estão destruindo as famílias, porque viram um vício. E é um vício que realmente mata. Nós já mostramos outros casos aqui, de filha roubando pai, de mãe de família destruindo todo o patrimônio que a família inteira conseguiu juntar. E agora desse rapaz que matou a mãe, porque ele não tinha mais os créditos do cartão dela para ele poder jogar online. Aí no desespero ele fica com aquela falsidade, né? Aquela mentira que muitos contam. Não, eu já perdi um monte, mas agora eu vou jogar para tentar recuperar o que eu já perdi. E é mentira, a pessoa não vai recuperar nunca. Essa é a verdade. Obrigado, viu, Shirley? Um abraço também para a delegada. Obrigado pelas informações. História terrível que vem de Minas Gerais.